O Brasil, que sempre foi referência quando o assunto é campanha de vacinação, vem, infelizmente, perdendo esse status com as baixas coberturas de imunização. Doenças erradicadas, como sarampo, estão voltando. Até poliomielite corre o risco de voltar, segundo especialistas. E grande parte da culpa dessa recusa da população em vacinar as crianças é da desinformação. E o Yuri está de volta aqui no estúdio para explicar uma nova pesquisa que foi divulgada hoje pelo Instituto Questão de Ciência e também pela Sociedade Brasileira de Pediatria. O que essa pesquisa concluiu, Yuri? Uma percepção que nós, jornalistas, mas a sociedade em geral já estava percebendo, o quanto a desinformação tem um papel preponderante nesse medo, nesse termo que os especialistas chamam de hesitação vacinal, ou seja, as famílias com medo de levar suas crianças para serem vacinadas. A gente vai mostrar, Márcio, aqui no nosso telão, alguns dos dados dessa pesquisa. São dados ainda preliminares, mas que já apontam para este caminho. Por que isso? A pesquisa foi feita com quase 1.000 médicos pediatras que atendem crianças, famílias, e o que eles ouviam dessas famílias quando havia um receio, por que não vacinavam as crianças. Um dos fatores, quais são as influências externas que eles detectaram? Redes sociais. 31% desses entrevistados, ou seja, praticamente 1 em cada 3, disseram que os seus pacientes têm medo de se vacinar, ficam na dúvida de se vacinar, porque a principal fonte de informação são as redes sociais. E aí depois outras mídias ou internet. Ou seja, muito do que vem circulando de conteúdo que leva à desinformação tem prejudicado essas famílias na hora de tomar uma decisão que é importantíssima para proteger essas crianças no início das suas vidas. E aí quais são os motivos apontados para não se vacinarem? Primeiro, receio de reação da vacina. Segundo, não confiar na vacina. Esses dois fatores estão inexoravelmente ligados ao que a gente viu durante a pandemia. Muita gente espalhando desinformação sobre a vacinação contra a Covid, Márcio. E aí a gente pode apontar até, tem essas outras coisas. A família esquece, que é um motivo mais trivial. Claro. Ou faltou vacina no posto de vacinação pública, ou a vacina é cara. Mas os dois principais fatores estão muito atrelados à desinformação. Na próxima tela, Márcio, a gente vai entender por que isso. Quais são as principais dúvidas? A vacina de RNA traz risco à saúde das crianças, o medo de trombose, de miocardites. Esses dois fatores, ou o terceiro ali, vacinas de RNA não são seguras. Tudo isso só surgiu por causa da campanha, da organização que foi feita contra a vacinação da Covid-19. E é curioso, começou com a vacinação da Covid-19, mas se espalhou para as outras vacinas. Sim. Que nós nunca tivemos medo de tomar. A gente nunca foi no posto de saúde se vacinar contra a gripe e perguntou, é chinesa essa vacina? Nunca. A gotinha contra a paralisia infantil, qual é a reação que vai dar essa gotinha? Não, ela salva você. E a gente nunca se questionou isso. Passamos agora. Exato. Esse é o ponto principal que os organizadores da pesquisa, tanto do Instituto Questão de Ciência quanto da Sociedade Brasileira de Pediatria, apontam. Quer dizer, nunca as pessoas tiveram dúvida dos produtos que foram oferecidos pelo Serviço Público de Saúde. E agora tem surgido essas dúvidas. Mas melhor do que a gente falar sobre isso, Márcio, pedir para Natália Pasternak, que é do Instituto Questão de Ciência, foi entrevistada pela equipe de produção da CNN e explicou muito da importância dessa pesquisa e do quanto é necessário enfrentar a desinformação. Porque hesitação vacinal, recusa vacinal, são aspectos bastante novos para o brasileiro. A gente não enfrentava isso 5 anos atrás da maneira que enfrenta hoje. E a pandemia com certeza exacerbou esse sentimento. Então, como política pública, seria muito interessante ter treinamento adequado para os profissionais de saúde, principalmente para aqueles que atuam nos postos de saúde, os vacinadores, aqueles que vão ter que responder essas dúvidas ali, no dia a dia, na hora de aplicar a vacina. Esses profissionais precisam se sentir seguros, preparados para responder, ou pelo menos para indicar locais onde a pessoa pode esclarecer todas essas dúvidas que são muitas vezes geradas por desinformação.